Olá, tudo bem? Fala Senhor, e Deus fala pela Bíblia. Essa frase precisa ficar bem clara para nós. Quem fala é Deus, e Deus fala através da sua palavra. Aqui nós ouvimos a voz maravilhosa de Deus. Aqui nós conhecemos a revelação maravilhosa de Deus para o coração, para o ser humano. Estamos aqui, a Reforma Protestante, é a nossa série. E ontem nós vimos os protestos de Jesus no primeiro século. Quando Jesus esteve aqui, ele veio então e protestou contra aquilo que estava sendo ensinado, contra as práticas e contra a forma como estava vivendo o povo de Deus. Segundo tema, o catolicismo versus protestantismo. Como isso começou? Cristo veio e ele então agora introduziu, ele então agora iniciou o movimento do cristianismo, o cristianismo puro, vindo dele, da palavra de Deus, e os ensinamentos verdadeiros através da Bíblia. Então a igreja primitiva agora vive a pureza, vive uma vida em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra, com o assim diz o Senhor, com o está escrito. Era isso que Deus queria, tudo ia bem, até que em um dado momento morrem agora os discípulos que eram seguidores de Jesus, aqueles que também protestavam contra os ensinamentos errados naquele momento, e a igreja cristã agora primitiva, pura, alguns começam a se envolver com o paganismo, e disso surge o catolicismo, que nós diríamos seria o cristianismo parcial apostatado. Vamos ver onde está isso na Bíblia. Está em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 12. Vamos entender isso aqui. Não é tão fácil assim. Porém, se eu estou falando para alguém que é um católico, que tem a sua crença, é importante ir para a Bíblia e ver como foi o surgimento do catolicismo, que seria chamado a Igreja Universal. Capítulo 2, versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essa é a segunda igreja da era cristã. A primeira igreja, o período de Cristo. Então nós temos que acompanhar, a terceira igreja, nós temos que acompanhar agora então pela história, onde e quando se encaixou esse cumprimento. Diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Aqui está falando a respeito da palavra de Deus. Aqui está falando a respeito do Antigo e do Novo Testamento. Onde está mais isso? Está lá em Apocalipse capítulo 11, que fala das duas testemunhas. Então, Jesus está dirigindo uma mensagem à igreja de Pérgamo, falando que ele tem a palavra, que ele é a palavra viva. O versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Eu tenho algumas séries aqui no canal, no YouTube, e você pode encontrar detalhes sobre o Apocalipse e até mais sobre o catolicismo também. Aqui diz que está o trono de Satanás. O que aconteceu? Quando nós conhecemos o movimento romano, o Império Romano, nós descobrimos como que o dragão, como que o inimigo usou o Império Romano. E aqui está dizendo que estendeu-se para Pérgamo agora também a capital. Roma agora tem uma extensão da sua capital lá em Pérgamo. Mas qual é o problema? O problema aqui é um problema político, é o reino imperial aqui de Roma. Mas o problema não está só aí. Aqui diz que lá está o trono. Onde que está o trono? Aqui está falando a respeito da igreja de Deus, do povo de Deus, que deixou que o trono de Satanás agora fosse para lá também. E como é que isso aconteceu? É a união entre igreja e Estado. Agora, no ano 321, Constantino, ele faz uma ligação, uma parceria agora, declarando-se convertido ao cristianismo, e ele então leva para dentro da igreja o paganismo. E o que acontece? Acontece agora a apostasia. Acontece agora o que está em Apocalipse capítulo 17, que fala da prostituição. Porque diz assim o capítulo 17, o versículo 2. O versículo 1 diz: aqui está o julgamento da meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas,
com quem se prostituíram os reis da terra. Foi a união entre a igreja e o Estado. E agora então, para dentro do seio da igreja, abraça-se então agora o líder religioso, o Papa. Ele abraça as práticas do paganismo. A idolatria agora ela entra para o seio da igreja. As orações pelos mortos, adorar as imagens. Surge agora então, lamentavelmente, o catolicismo. E a história diz isso para nós. Se você for ver na Bíblia, a Bíblia condena a adoração às imagens. O que foi que aconteceu? Especialmente a partir do ano 538. A palavra de Deus some, a palavra de Deus deixa de ser apresentada e surgem as tradições, as práticas pagãs no seio da igreja. Há um combate agora de um movimento que se levanta para combater os protestos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o cristianismo puro. Ele agora então é afrontado por essa linha que surge. E aí surge, por exemplo, cultuar a Deus no domingo, que veio do paganismo, porque eles adoravam o sol no domingo e conseguiram então fazer essa junção com a igreja primitiva que se afastou dos protestos e dos ensinos de Cristo. Eles então se uniram. Deu para você entender? O combate agora do catolicismo com relação ao cristianismo. E você pode dizer o protestantismo, porque Cristo ensinava, Cristo protestava contra aquilo que não estava na palavra de Deus. E a Igreja Católica, então, agora abraça aquilo que não está na palavra de Deus, mas que eram ensinos e práticas pagãs. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos abre a visão a respeito do sempre grande combate com relação à Tua palavra, com relação ao cristianismo, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.